Podemos começar? Começar, sim. Ok. Muito obrigado, Paulo, pela apresentação. Obrigado a todos que estão aqui. É um privilégio, é um momento bastante importante para mim poder participar desse seminário como um palestrante, e é muito bom poder interagir com o pessoal do grupo. Então, obrigado pelo convite. E, bom, a minha intenção é falar sobre um conceito que é mais ou menos recente, sobre um tipo especial de superfícies abstratas, que estão bastante relacionados com superfícies mínimas do R3. Então, eu vou começar com alguma motivação do porquê estudar esse tipo de superfície e qual a relação dela com superfícies no R3. Então, há muito tempo foi proposto esse problema, que é quando você tem uma superfície abstrata, sob quais condições você pode fazer uma imersão dessa superfície no R3. Então, esse é um problema muito geral e que permanece aberto até hoje. Nós não sabemos quais são todas as condições necessárias para que uma superfície possa ser imersa no R3, né, localmente no R3. Qual é a propriedade que a métrica dela tem que ter para isso acontecer. Mas como essa é uma pergunta muito geral, a gente pode se perguntar algo um pouco mais particular, e essa foi a ideia do HIT. Ele se perguntou, ao invés de uma imersão qualquer, quando é que você pode ter uma imersão mínima da sua superfície no R3, da sua superfície abstrata no R3. Então, o HIT fez essa pergunta e o próprio HIT deu uma resposta parcial para essa pergunta. O HIT mostrou que se a curvatura da superfície, se você tem uma superfície abstrata com uma certa métrica riemanniana, de maneira que a curvatura gaussiana dessa superfície seja estritamente menor do que zero. Então, essa superfície admite uma imersão mínima no R3, dado que a curvatura gaussiana da superfície satisfaz essa equação daqui. A curvatura satisfazer essa equação é equivalente a pedir que essa métrica conforme seja uma métrica flat, e também é equivalente a pedir que a métrica menos K vezes G seja uma métrica redonda de curvatura 1. O ponto é... Rony, estamos vendo só a página do título da palestra. Ok. Só um minuto. Agora sim? Sim. Ok. Então, vou continuar sem maximizar a tela, ok? Bom, então, o que eu estava falando antes era isso, né? Você tem essa pergunta de quando é que você consegue fazer uma imersão de uma superfície no R3. É uma pergunta muito geral, então você pode restringir a pergunta especificamente para algum tipo especial de imersão. E o tipo especial de imersão que nós queremos pedir nesse caso daqui são as superfícies mínimas. Quando é que você tem uma superfície abstrata e você pode fazer uma imersão mínima dela no R3. Essa foi a pergunta proposta pelo HIT. E o próprio HIT deu uma resposta parcial para isso. O que ele mostrou foi que quando a curvatura gaussiana da sua superfície é menor do que zero, estritamente menor do que zero, e a curvatura gaussiana satisfaz essa equação diferencial, então você consegue fazer uma imersão mínima da sua superfície no R3, local, pelo menos. Um mergulho local, pelo menos. Algumas coisas a se observar é, primeiro, que a equação 1, que está aparecendo aqui, ela é simplesmente a identidade de Simons, quando você tem uma superfície mínima dentro do R3. Isso é essencialmente a identidade de Simons, mas aqui a gente está escrevendo K porque a gente está no contexto intrínseco, então não tem uma segunda forma fundamental. Mas se você olha para todas as superfícies mínimas no R3, a segunda forma fundamental delas, ao quadrado, vai satisfazer essa equação que é chamada de identidade de Simons. E a segunda coisa a se observar é que o teorema do HIT pede que a curvatura gaussiana da superfície seja estritamente menor do que zero, ou seja, ele não pode considerar o caso em que a curvatura gaussiana pode ser igual a zero, certo? Porque poderia dar algum problema nessa equação 1, nessa equação diferencial. Então, o HIT deu uma resposta parcial para a pergunta que ele mesmo fez, mas ele não conseguiu dar uma resposta que incluísse o caso K igual a zero. Então, se você expande o lado direito dessa equação diferencial, você vai ter exatamente essa outra equação diferencial que está aparecendo aqui.
E a gente vai dizer que uma superfície abstrata é uma superfície de Higgs quando a curvatura de Gauss dessa superfície satisfaz exatamente essa equação diferencial, ok? Isso é uma superfície de Higgs. Nesse caso, essa equação diferencial é chamada de condição de Higgs, e a métrica da superfície abstrata é chamada de métrica de Higgs. Ok, mas o que isso tem a ver com superfícies mínimas? Recentemente, em 2013, os irmãos Moroiano, eles provaram que se você tem uma superfície de Higgs, ou seja, uma superfície cuja curvatura gaussiana satisfaz essa equação, se você tem uma superfície de Higgs, de maneira que a curvatura gaussiana da superfície é menor ou igual do que zero, então essa superfície admite uma imersão mínima local em R3. Okay? E isso resolve o problema por completo que foi proposto por Higgs há muitos anos atrás. Então, esse é o resultado que dá origem ao estudo dessas superfícies, observando apenas a métrica de uma superfície mínima do R3. Uma coisa a se observar aqui é que a curvatura gaussiana de uma superfície de Higgs pode ser positiva. Não é um problema que ela seja positiva. A superfície é de Higgs quando a equação diferencial, a curvatura gaussiana satisfaz essa equação diferencial. Mas ela poderia ser a curvatura gaussiana poderia ser positiva, e nesse caso, obviamente, você não tem imersão no R3, porque não tem mínimas no R3 com curvatura gaussiana positiva em algum ponto. Porém, nós podemos falar algumas coisas sobre a curvatura dessas superfícies. Então, temos algumas propriedades básicas. A primeira coisa a se observar é que uma superfície de Higgs, ela dá para você, ela fornece a você uma maneira de olhar para as superfícies mínimas do R3 apenas do ponto de vista da métrica dela, sem olhar para a imersão dentro do R3. Você consegue olhar apenas para a métrica e estudar a superfície apenas do ponto de vista da métrica dela. Além disso, a curvatura gaussiana de uma superfície de Higgs, ela não troca de sinal. Como eu falei, ela pode ser positiva. Se ela for positiva em algum ponto, ela vai ser maior ou igual que zero sempre. Se ela for negativa em algum ponto, ela é menor ou igual que zero sempre. E aqui acontece algo semelhante ao que acontece com as superfícies mínimas do R3. Se o tensor de umbilicidade no R3, de uma superfície mínima no R3, ele pode ser ou zero em apenas em pontos isolados, ou ele tem que ser zero em toda a superfície. E no caso de uma superfície de Higgs, independente da curvatura gaussiana ser positiva ou negativa, a curvatura gaussiana dela tem que satisfazer isso. Ou ela é identicamente zero, ou ela é zero no máximo em pontos isolados. Essas duas propriedades, apesar de serem simples, elas são muito importantes, tanto no nosso trabalho, no que eu vou falar daqui a pouco, mas ela também tem importância em diversas outras situações, quando você está estudando esse tipo de superfícies. Então, são propriedades bastante importantes. Ok, então vamos agora entrar no tipo de métrica, no tipo de condição que a gente quer estudar aqui. Então vamos considerar uma superfície, que é o produto cartesiano de dois intervalos abertos, e vamos considerar uma função definida nesse intervalo i, e, bom, nós sabemos que a métrica warped, nesse caso, é escrita dessa maneira, ok? S são as coordenadas do intervalo i e t são as coordenadas do intervalo j. Então, essa é uma métrica warped, se você olha dentro nessa superfície. E, nesse caso, é bem conhecido a fórmula para a curvatura gaussiana dessa superfície. No caso, a curvatura gaussiana depende apenas da função warping. Ela não depende das duas coordenadas do ponto, depende apenas da função warping. E, bom, essa é a expressão da curvatura gaussiana. E, obviamente, nós também podemos encontrar como é que fica a expressão do Laplaciano para uma métrica warped, desculpa. E a gente pode encontrar também como fica o gradiente de uma métrica warped. E, nesse caso, a condição de Higgs, que é essa condição que está em azul, ela vai, no caso de uma métrica warped, ela vai ter exatamente a expressão que está em preto aqui. Então, como a gente quer estudar a superfície, a gente quer estudar métricas warped, que também são Higgs, então tudo que a gente precisa fazer é olhar para esse sistema de equações diferenciais. Ou seja, a gente tem um sistema de ordem 4, dependendo de K e de F, e o que a gente precisa fazer nesse caso é solucionar, achar as soluções desse sistema,
Isso vai fornecer para a gente a função f, e, portanto, vai fornecer para a gente uma métrica que é warped e que é de Hit. Bom, nosso primeiro resultado, ele reduz essa equação diferencial ordinária de ordem 4 para uma equação diferencial ordinária de ordem 1. Obviamente que, como a gente reduziu de ordem 4 para ordem 1, a gente vai ter 3 parâmetros, A, B e C, que vêm das integrações desse sistema, ok? Fazendo substituições, é uma conta, é bastante artesanal a demonstração disso daqui. Então, o ponto é, se você tem uma métrica de Hit, que é o warped, então a função warping dessa métrica tem que satisfazer essa equação diferencial. Ok, então, uma vez que nós temos essa equação diferencial, a resolução dela como um todo pode ser muito complicada. Então, a gente pode separar a resolução dessa equação diferencial em 3 possibilidades. A primeira possibilidade que a gente considera é quando o A é igual a zero, ou seja, essa constante A, que está aparecendo aqui, ela fica igual a zero. E nesse caso, você tem uma equação diferencial bastante simples, ou seja, o nosso primeiro teorema de classificação. Ele vai dizer que se você tem uma métrica warped de Hit, e você precisa pedir que essa métrica seja non-flat, porque se a gente olhar para a condição de Hit em azul, essa geral, a em azul, a que está em azul, se a sua curvatura gaussiana é constante, então ela tem que ser zero, porque os 2 primeiros termos vão ser zero. E se ela é zero, ela trivialmente satisfaz a condição de Hit. Então, a gente pede que a métrica seja non-flat para não encontrar alguma trivialidade. Então, suponha que a sua métrica não é flat e ela é de Hit e ela é warped. Então, no primeiro caso, o caso em que a constante A é igual a zero, é o caso mais fácil de se integrar essa função. E o que você vai ter é que a função f é simplesmente a raiz quadrada de um certo polinômio. E, obviamente, a completude da métrica, nesse caso, a completude da métrica significa a possibilidade desse intervalo I ser a reta inteira. Então, nesse caso, a completude vai depender de como essas constantes vão se comportar no polinômio, ok? Então, você vai ter algumas métricas que vão poder ser completas, algumas não vão ser completas, e, bom, existe um estudo sobre, no nosso artigo a gente faz um estudo sobre essas constantes, mas não é o nosso objetivo aqui. E, além disso, a curvatura gaussiana da superfície, ela vai ter essa expressão, e veja que, nesse caso, a curvatura gaussiana, o sinal dela depende apenas de C ao quadrado menos B vezes D. Depende apenas de uma constante. Então, essa constante pode ser positiva, pode ser negativa. Nos casos em que a curvatura gaussiana é positiva, você não tem nenhuma superfície dessas que é completa. Mas no caso em que a curvatura é negativa, você tem uma certa classe que é completa. E é uma classe que a gente vai ver que o catenoide está dentro dessa classe. A segunda possibilidade que a gente tem é a constante B ser igual a zero. Nesse caso, se você considera uma métrica de Hit que não é flat e é warped, então a função warping tem que satisfazer a equação f' igual a f mais c. Okay? Nesse caso, essa equação diferencial tem uma solução, mas a solução dela é dada de maneira implícita por essa expressão aqui que envolve um logaritmo. Ok? Além disso, é possível mostrar que o termo AF mais C ele é sempre diferente de zero, exatamente porque você está considerando que a métrica é non-flat. Então, esse termo AF mais C ele é sempre diferente de zero. E, em particular, isso vai dizer para você que a função f ela tem que ser ou crescente ou decrescente. Por quê? Olhando para essa expressão, f' igual a f mais c, se a f mais c é positivo, como f também é positivo, a gente está pedindo isso desde o início, como f também é positivo, então f' é positiva e a função é crescente. E no sentido oposto, f seria decrescente, nesse caso. Em todo o intervalo i. E, novamente, a curvatura gaussiana ela depende apenas do sinal da constante c. Já que a f mais c tem um sinal fixo,
a curvatura gaussiana vai depender apenas da constante, o sinal da curvatura gaussiana vai depender apenas da constante C. A conta para chegar na curvatura gaussiana é uma conta simples, uma vez que você sabe que a curvatura gaussiana é F duas linhas sobre F. Não é menos F duas linhas sobre F. Não é uma conta difícil de se chegar. Ok, então essa função tem essas propriedades. E o terceiro caso, que a gente separa, é o caso em que tanto A quanto B são constantes diferentes de zero. Nesse caso, você precisa reparametrizar o S, você precisa dar uma nova cara para ele, para poder achar a solução da sua equação diferencial. E essa é a solução, nesse caso. É uma solução que tem que ser dada em termos da exponencial de uma certa integral. E a curvatura gaussiana tem essa expressão. Também é uma expressão grande. Ok, mas esse terceiro caso é o caso menos interessante. Os outros dois casos são os casos mais interessantes que a gente vai poder aplicar quando a gente for estudar o caso rotacional no R3. Ok, então... agora, bom, uma superfície de Hit, até então, a gente só tem olhado para a superfície de Hit do ponto de vista intrínseco. Até agora, a gente não falou absolutamente nada sobre qual é o comportamento de uma superfície de Hit dentro do R3. A gente viu que, se a curvatura gaussiana da superfície for menor ou igual do que zero, então essa superfície de Hit admite uma imersão mínima no R3, um mergulho local no R3, como uma superfície mínima. Mas isso não significa que todas as imersões isométricas possíveis dessa superfície no R3 têm que ser mínimas. Você pode ter superfícies de Hit no R3 que não são mínimas, apesar de terem a curvatura gaussiana negativa. Nesse caso, elas vão ser localmente isométricas a alguma superfície mínima, mas ela mesma ela não precisa ser mínima. Então, é natural se perguntar se quando você tem uma superfície mínima de alguma certa classe, alguma superfície de Hit, de alguma certa classe, razoavelmente grande, é natural se perguntar se o único exemplar dela é uma superfície mínima, ou se tem algumas superfícies de Hit nessa classe que não são mínimas. Uma dessas classes, que foi a classe que a gente estudou, é a classe das superfícies rotacionais. A gente sabe que as únicas mínimas rotacionais no R3 são ou planos ou catenoides, pedaços de planos, pedaços de catenoides. Mas será que existe alguma superfície de Hit no R3 que é rotacional e que é diferente tanto do plano quanto do catenoide? Então essa foi a pergunta que a gente se fez. Só para a gente fixar as nossas notações, será uma curva alfa plana contida no plano xz, de maneira que a função f, que define a primeira coordenada dessa curva, é positiva porque a gente quer evitar certos problemas com singularidades quando você fizer a rotação da curva. Então, vamos considerar esse tipo de curva. E a gente vai dizer que uma superfície sigma é rotacional quando você consegue parametrizar ela como sendo a rotação de uma certa curva dada no R3. Ok. E, bom, a gente está considerando que a curva está parametrizada pelo comprimento de arco. Então, a função h ela fica inteiramente determinada pela função f. Não tem segredo até aqui. Então, para evitar translações verticais, para evitar isometrias verticais do R3, a gente vai considerar que h desse 0 é igual a 0 e vai considerar que a função h é positiva, né? Então, a gente só tem um sinal de mais aqui. E para sinalizar que essa superfície ela está bem definida apenas pela função f, a gente vai escrever sigma f, sigma com um subíndice f. Ok. Então, nesse caso, não é difícil de ver que a métrica induzida na sua superfície é uma métrica warped. Então, a gente tem estudos sobre... A gente acabou de fazer um estudo sobre esse tipo de métricas, que são as métricas warped. Então, nós podemos usar o que a gente acabou de mostrar, já que a métrica da nossa superfície é warped. E, bom, a gente já viu que você tem várias funções f que satisfazem de maneira que você tem uma métrica que é warped e de Hit. Ou seja, nesse caso, uma métrica que é uma superfície que é rotacional, que é de Hit. Então, algumas propriedades básicas e rápidas sobre essas superfícies é o seguinte. Primeiro é que, se você admite que a sua superfície rotacional, sigma f, também é uma superfície de Hit,
a gente vai ter que, caso a curvatura da superfície se anule em algum ponto, então ela tem que se anular sempre. E isso é fácil de visualizar, porque se a sua curvatura se anula em um certo ponto, onde a função f está bem definida e é positiva, se ela se anula em certo ponto, então ela tem que se anular em um círculo, que é o círculo de quando você faz a rotação desse ponto em cima da superfície. Então a curvatura gaussiana vai se anular em todo esse círculo. E nesse caso, como a curvatura gaussiana de uma superfície de Hit ou se anula sempre ou apenas em pontos isolados, como ela se anula nesse círculo, ela vai ter que se anular sempre. E se você olha para a sua curva perfil, que é aquela curva alfa, e em algum ponto o vetor tangente à sua curva perfil fica horizontal, é possível mostrar que essa superfície tem que ser um plano, tem que ser um pedaço de plano. E a demonstração, essencialmente, é que, caso isso aconteça, você pode olhar para as curvaturas principais da superfície, nesse ponto S estrela, e você vai ver que nesse ponto a curvatura gaussiana vai se anular. Isso significa que a segunda derivada da função Warped é zero, então a função é afim, e com isso você consegue mostrar que a função H também tem que ser zero. Então, a sua superfície tem que ser um pedaço de plano. Bom, são propriedades mais ou menos imediatas de quando você tem uma superfície uma superfície rotacional que também é de Hit. Bom, a gente tinha mostrado a gente tinha falado sobre um resultado, um primeiro lema, que dizia que quando você tem uma superfície de Hit, que é warped, você consegue uma expressão para a derivada dessa função, que é dada por essa equação diferencial. Mas agora a gente está dentro do R3, então a gente pode pensar que talvez exista algum tipo de... No outro caso, a gente estava num caso intrínseco, então não tinha tantas coisas para limitar a gente. Mas agora a gente está dentro do R3, a gente está com a superfície rotacional dentro do R3. Então a gente pode pensar que talvez o espaço ambiente traga para a gente algum tipo de barreira que o caso intrínseco não iria trazer. Então, o lema que eu tinha enunciado antes, ele tem uma volta, nesse caso. Ele tem um enunciado que é a volta, nesse caso. E o enunciado é esse daqui. Se você considera uma função positiva, de maneira que a primeira derivada dela é no máximo 1, e essa função satisfaz a equação diferencial que a gente tinha achado no outro lema. Então, a menos de isometria vertical, você vai conseguir... A menos de isometria do R3, você vai conseguir apenas uma superfície de Hit, que é rotacional, e de modo que a última coordenada da curva perfil é dada por essa expressão daqui. Então, lembra que a última coordenada da curva perfil era dada por isso daqui, a gente está pegando HDS0 como sendo zero. Então, a gente consegue expressar a curva perfil apenas em função de f, e não da derivada. Então, aquele primeiro lema que eu tinha apresentado, no caso de superfícies rotacionais do R3, ele tem uma volta, que é dada por isso daqui. E qual a importância desse lema? A importância é que esse lema permite que a gente estude as constantes A, B e C quando você está dentro do R3. Então, observe que supor que f' é menor ou igual do que 1 é equivalente a supor que vale essa desigualdade. E, além disso, a igualdade ela vai acontecer somente se você está num plano horizontal. Então, como a gente quer estudar o caso que não é flat, porque os casos flat são os triviais, são cones, ou cilindros, ou planos. Como a gente não quer estudar o caso flat, a gente quer estudar algum caso mais geral, mais interessante, então a gente vai evitar que a igualdade aconteça nessa desigualdade. E o que a gente tem, de fato, é que o conjunto maximal em que a curva perfil da superfície está bem definida é um conjunto tal que a função f é positiva, já que a gente quer evitar singularidades, a função f é positiva, e além disso, vale essa desigualdade daqui, que é equivalente a pedir que a primeira derivada da função seja sempre no máximo 1. Então, quando você olha para essa limitação, que é o intervalo maximal de definição da curva perfil, quando você olha para essa limitação, você consegue estudar algumas superfícies que vão ser completas. E tem duas classes específicas dessas superfícies que são completas. A primeira classe é a classe quando A é igual a zero, quando a primeira constante A é igual a zero. Nesse caso, a função f ela pode estar definida na reta inteira.
por isso daqui, né, que é a solução do primeiro caso, o caso A igual a zero. C ao quadrado menor do que B vezes D é a condição para que a curvatura gaussiana seja negativa. E essa condição daqui é a condição que garante para a gente as seguintes propriedades. Garante primeiro que a superfície é própria, ou seja, ela sai de qualquer compacto que intersecta ela. E segundo, ela é simétrica com respeito ao plano XY. Todas essas superfícies são simétricas com respeito ao plano XY. E terceiro, ela vai ser um catenoide se somente se B for igual a 1. Então, para todas as outras superfícies, com B entre 0 e 1, ela não é um catenoide, mas ela é mais ou menos parecida com um catenoide. Então, bom, ela não é um catenoide, mas ela é localmente isométrica a alguma superfície mínima do R3. Então, aqui algumas figuras dessas superfícies. Aqui à esquerda a gente tem as curvas perfis dessas superfícies. E à direita a gente tem um exemplo de uma dessas superfícies, quando você faz a rotação. Aqui para outras constantes, a gente tem novamente exemplos de curvas perfis da superfície e a superfície em si. Uma superfície desse tipo a gente chamou de catenoidal Ritch. Guarda esse nome porque ele vai ser importante daqui a pouco. Então, uma superfície como qualquer uma desse teorema é chamada de Ritch catenoidal. E a segunda classe de superfícies completas que a gente consegue achar são as superfícies dadas por essa função implícita, que é quando aquela constante B do lema é igual a zero. Então, nesse caso, você vai ter que... Bom, você consegue definir a função f na reta inteira, de maneira suave e etc. E, bom, essa condição C menor do que... ok, uma coisa. A gente está pedindo aqui que a f mais C seja positiva. Você poderia pedir que a f mais C seja negativa, e você vai ter o mesmo resultado que eu vou falar aqui. Só que se você pedir que a f mais C seja negativa, essa constante C tem que ser positiva. É a única diferença. E A tem que estar entre menos 1 e 0. São as únicas diferenças. De resto, você vai ter que a sua superfície σf é própria, do mesmo jeito que no primeiro caso. E, além disso, a superfície σf ela fica assintótica a um cilindro de raio menos C sobre A. O cilindro com centro no eixo Z e de raio menos C sobre A. E... nesse caso, nós também temos algumas pinturas dessas superfícies. A superfície ela vai ficar com... Dependendo muito das constantes que você escolher, a superfície vai ter um shape, uma forma muito parecida com a forma de um funil. E aqui está outro caso. Aqui a parte de cima dela está um pouco mais aberta, e observe que na parte de baixo da superfície ela está, de fato, ficando bem parecida cada vez mais parecida com um cilindro. Mas ela nunca vai tocar esse cilindro, de fato. Esse cilindro é determinado por menos C sobre A. Ok, então, lembra que eu tinha falado daquelas superfícies específicas, que são as superfícies do primeiro teorema, que eu apresentei, desse daqui. São as superfícies definidas dessa maneira. Agora, quando você olha para... agora a gente quer fazer uma relação entre superfícies de Ritch e problemas de fronteira livre na bola euclidiana. Então, bom, tem uma relação mais recente sobre isso, que é uma relação que o Lucas Ambrosio estabeleceu, mas o que a gente quer olhar agora são superfícies de Ritch que são rotacionais e que intersectam o bordo da bola de maneira ortogonal, certo? O encontro é ortogonal. Então, primeiro, o que a gente consegue mostrar é que existe uma família, sigma B, com B entre 0 e 1, com parâmetros entre 0 e 1, de superfícies contidas em B3, de maneira que, quando você está no zero, você não está em uma superfície, você está na geodésica contida no eixo do Z. Porém, quando você sai do zero e vai para qualquer coisa entre 0 e 1, qualquer número entre 0 e 1, que não é zero, e você supõe que essa superfície intersecta o bordo da bola ortogonalmente, então essa superfície tem que ser uma Ritch catenoidal, tem que ser uma superfície desse tipo. E, além disso, no caso em que você está em B igual a 1, você tem o catenoide crítico. Então, aqui a gente tem uma família de superfícies que começa em uma geodésica e termina em... Na verdade, nós temos uma família que começa em uma geodésica. Para qualquer tempo entre 0 e 1, essa geodésica
vai se transformar em uma superfície. E essa superfície tem boas propriedades que a gente quer. O primeiro ponto que a gente... Só uma ideia muito rápida da demonstração é que a gente consegue uma restrição muito forte de que qualquer superfície de Hit rotacional que intersecta ortogonalmente o bordo de B3, essa superfície tem que ser do tipo A igual a zero. Não tem nenhum outro tipo de superfície. Isso é mais ou menos esperado porque essas são as únicas superfícies que têm alguma simetria. As outras não têm simetria. Então, isso é mais ou menos esperado e é de fato o que acontece. Então, esse é o primeiro ponto da demonstração, e depois a gente precisa mostrar que a curvatura tem que ser negativa, e isso é uma questão mais topológica, porque a gente tá tratando de anéis, e depois disso é só uma conta ao longo do bordo da superfície, que vai determinar para você qual o raio do pescoço dessa superfície, etc. Mas, além disso, o que é esse resultado é que a gente sabe que catenoides, eles não podem se degenerar em uma curva. Porém, a gente consegue encontrar, com esse resultado, a gente consegue encontrar uma família de superfícies. Todas elas são isométricas, localmente isométricas às superfícies mínimas do R3. E essa família de superfícies colapsa em uma curva que é essa geodésica, contida no eixo do Z. Ok? Então, isso dá para a gente um estudo sobre uma classificação sobre superfícies de Hit que são rotacionais no R3, são rotacionais no espaço euclidiano. Mas, obviamente, a gente pode se perguntar sobre outras classes de superfícies. Será que quando você tem uma outra classe que também é grande, que também é interessante de alguma maneira, será que você tem apenas uma superfície mínima nessa classe, ou o que pode acontecer nesse caso? Bom, um segundo tipo de superfície que a gente estudou dentro da R3 foram as superfícies regradas. Então, novamente, só para a gente estabelecer certas notações, vamos considerar duas curvas, considerar que a curva beta é diferente de zero para todo tempo em que ela estiver definida. Então, uma superfície sigma, ela vai ser regrada, é uma superfície regrada quando ela pode ser parametrizada como sendo a soma dessas duas curvas, sendo que a segunda curva está multiplicada por um outro parâmetro. Isso aqui significa, essencialmente, que para cada t fixado, você está parametrizando uma reta, e essa reta está na sua superfície. Bom, para fixar terminologias, a gente vai dizer que as curvas alfa e beta, essa família de curvas, alfa e beta, gera a superfície sigma. A gente vai dizer que a curva alfa é a linha de fricção da curva beta se os vetores tangentes de elas forem ortogonais em cada ponta. Ok? Essa é a segunda coisa que a gente vai sempre considerar. Bom, que a gente está definindo. E a gente vai dizer que quando a curva beta é regular, ou seja, quando a derivada dela é diferente de zero, a sua superfície sigma é chamada de não cilíndrica. Ok? Eu acho que na literatura, em geral, você vai encontrar superfícies regradas sendo estudadas como não cilíndricas, quando essa curva beta ela é regular. Eu não sei se, em geral, as pessoas pedem regularidade da curva alfa, mas da curva beta eu acho que, em geral, se pede. E é o que a gente vai fazer aqui. A gente vai ver que, no fim, a curva alfa também tem que ser regular. A condição de Hit vai dizer que a curva alfa também tem que ser regular. Ok. Então, vamos considerar que a superfície que a gente está considerando, que a gente está trabalhando é não cilíndrica, ou seja, beta' é sempre diferente de zero. E sem perda de generalidade, a gente vai considerar também que a curva alfa é sempre a linha de fricção da curva beta. Eu digo que é sem perda de generalidade porque sempre que você tem uma parametrização de uma superfície regrada, você consegue trocar a curva alfa por uma curva alfa-til, de maneira que ela seja a linha de fricção da curva beta. E tem uma maneira padrão de se fazer isso, que é escrevendo a curva beta em termos do... Desculpa, eu acho que a curva alfa em termos do... Você escreve a curva beta em termos do triângulo de Freinet da curva alfa e você consegue escrever uma certa curva alfa-til, de maneira que ela vai ser a linha de fricção da curva beta. Ok, então, nesse caso, a gente pode considerar
sempre que tanto a curva beta quanto a curva beta' são curvas que estão em S2. Elas estão sempre, o traço delas está sempre na esfera. Ok? Nesse caso, nessa configuração, o que a gente tem é que a métrica induzida na superfície sigma, na nossa superfície sigma, é dada por essa expressão. E aqui está aparecendo uma outra função, que é uma função lambda, tem uma outra entidade aparecendo aqui, que é essa função lambda. E essa função lambda, ela é bastante conhecida e ela é chamada de parâmetro de distribuição da imersão x. Então, lembra que o que eu tinha chamado de x é essa imersão. E essa função lambda é o parâmetro de distribuição da sua imersão x. Se você muda a imersão da mesma superfície, você vai ter outro parâmetro de distribuição. E ela é dada, esse parâmetro de distribuição, ele é dado por essa expressão daqui. Produto vetorial de alfa' com beta no R3, ele tem que ser igual a um certo lambda vezes beta', ele tem que estar na direção de beta', porque por questão de ortogonalidade, tanto de alfa' quanto de beta, com beta'. Então ele tem que estar na direção de beta', mas ele não precisa ser exatamente igual a beta'. Então, o que corrige, a função que corrige de maneira que esse produto vetorial seja igual a alguma coisa vezes beta' é o parâmetro de distribuição. E o parâmetro de distribuição, ele tem uma relação com a curvatura gaussiana da superfície em cada ponto. A curvatura, nesse caso, é dada por essa expressão daqui. A curvatura gaussiana da superfície. Então, quando a sua superfície regrada, sigma, também é uma superfície de Hit, o parâmetro de distribuição ele pode ser zero sempre, ou ele é zero apenas no conjunto isolado, pela propriedade da curvatura da superfície de Hit. Então, esse parâmetro de distribuição ele é zero, ou zero sempre, ou apenas em pontos isolados. E o primeiro caso é o caso trivial, como eu já venho falando várias vezes, que é o caso em que a curvatura é simplesmente zero sempre. E o segundo caso, que é o caso mais interessante, que é quando a curvatura ela pode ser zero em algum ponto, mas não é zero sempre, é o caso que o pessoal chama de não desenvolvível. É uma superfície não desenvolvível. Ou seja, é uma superfície onde lambda pode ser zero em algum ponto, mas não sempre. E a gente vai focar nesse caso, no caso em que a gente está com uma superfície que é não desenvolvível, ok? Então, antes de estudar o caso específico de superfícies regradas, já que a métrica é dada por essa expressão, antes de estudar o caso específico de superfícies regradas, a gente pode se perguntar um pouquinho mais. Se você tem duas funções, f e lambda, de maneira que f ao quadrado é maior ou igual do que lambda ao quadrado, e a métrica é escrita com essa expressão. Então, isso aqui é um pouquinho mais geral do que o caso regrado. No caso regrado, você só precisa dizer que f é o módulo de alfa' e que lambda é o parâmetro de distribuição de alguma certa imersão. Então, a gente pode se perguntar sobre essa métrica um pouquinho mais geral. Quando é que essa métrica é de Hit? E o nosso primeiro lema, um detalhe que eu esqueci de falar antes, é que todos os resultados anteriores eles vêm de um trabalho com o Yuri Domingos, que é meu amigo de graduação, e com o Feliciano Vittori, que foi meu co-orientador no doutorado. A partir de agora, nessa parte de superfícies regradas, o Yuri permanece, e agora o nosso trabalho foi feito junto com o Alcides de Carvalho, que também é meu amigo desde a graduação. E, bom, o que a gente consegue mostrar é que essa métrica riemanniana G, ela vai ser uma métrica de Hit, se somente se a função lambda e a função f coincidem, a menos de um sinal, e elas são constantes. Além disso, elas são constantes. E, em particular, você volta para uma métrica warped. E essa métrica warped é exatamente uma métrica como aquela do primeiro caso que a gente tinha, mas com A igual a zero e curvatura gaussiana menor do que zero. Então, a gente tem um caso muito específico do tipo de métrica warped que a gente tinha estudado anteriormente. Ok, então, dado esse lema, agora fica fácil de encontrar o lema específico, um corolário específico para superfícies regradas, que também são superfícies de Hit. Dado que a métrica é escrita dessa maneira, a gente pode deduzir diretamente que uma superfície regrada que admite uma imersão como essa, ela tem que ser
tem que satisfazer que lambda e módulo de alfa' devem coincidir ao menos de sinal e que essas duas coisas têm que ser constantes. Ok, então em particular o parâmetro de distribuição é constante também. E em particular, a curva alfa, ela tem que ser uma curva regular, ok? Porque essa constante C, ela tem que ser diferente de zero. Ok, então isso daqui mais ou menos classifica as superfícies de Hit que são regradas no R3, mas a princípio ela não dá esse resultado não dá para a gente uma maneira de construir esse tipo de superfície no R3 e seria interessante poder fazer essas construções. Antes de eu ir para os resultados que vão dizer para a gente como é a construção, deixa eu fazer uma observação que de certa forma é trivial, mas vai ajudar a gente. A condição do corolário anterior é que esse termo, alfa' interno com beta ao quadrado, ele é igual a zero e ele é igual a zero. É a condição que dá o lema anterior. Mas se você tem que simplesmente ser zero, você não pode concluir que a sua superfície regrada é de Hit. Para concluir isso, obviamente, você teria que ter que essa parcela daqui é constante, mas isso aqui simplesmente ser zero não diz para você que a superfície é de Hit. Você pode... Existe uma certa família de superfícies regradas que mostram isso de maneira clara para a gente, que é essa família de superfícies parametrizadas dessa maneira, e é fácil de ver que a curva, a função W, essa função W, se ela não for uma função afim, então o módulo de alfa' e em particular o parâmetro de distribuição da superfície não vai ser constante. Em particular, a superfície não é de Hit, apesar de ser regrada, mas não é de Hit. De modo geral, ok? Só quando essa função W ela é uma função afim. O ponto aqui é que isso dá para a gente uma boa noção, essa família de superfícies dá para a gente uma boa noção de como é a demonstração do nosso primeiro resultado, que ajuda a fazer construções de superfícies de Hit regradas. O nosso primeiro resultado, você considera uma superfície de Hit regrada não desenvolvível, de maneira que ela admite uma parametrização com linha de fricção contida em uma reta. E aí, nesse caso, a gente consegue mostrar que essa superfície tem que ser um helicoide, um pedaço de helicoide. E como é que a gente mostra isso? Só para dar uma ideia rápida de como a gente mostra isso. É o seguinte, como a linha de fricção, você considera uma parametrização alfa mais u vezes beta, de maneira que alfa esteja contida em um segmento de reta. Então, você pode fazer movimentos rígidos do R3 e considerar que alfa está contida no eixo do Z, por exemplo. Então, a sua superfície vai ficar parametrizada como 00W mais U vezes X de T, Y de T, Z de T. E a partir daí a gente consegue usar o corolário anterior, usar esse tipo o argumento de que alfa' interno com beta é igual a zero, para mostrar que Z tem que ser igual a zero, e depois mostrar que X tem que ser o cosseno e Y tem que ser o seno. Então, o argumento para a demonstração desse teorema é bastante construtivo. Ele é um passo a passo muito construtivo. Ok. E o outro caso é quando nenhuma das dimensões de maneira que alfa esteja contida em um segmento de reta. Nesse caso, a gente precisa supor que... a gente só precisa supor que a curva alfa não tem nenhum zero no intervalo I. Então, considera duas curvas, alfa e beta, de maneira que elas são ortogonais, no sentido de alfa' interno com beta' é sempre zero. A beta é parametrizada pelo comprimento de arco, e supõe que a curva alfa não tem nenhum zero no intervalo I. Então, sigma é uma superfície de Hit, somente se alfa tem torção constante, e beta é o vetor binormal de alfa. Ou seja, dado uma curva alfa no R3, com torção constante, você consegue sempre construir com essa curva uma superfície de Hit. Basta você olhar para o binormal dessa curva e parametrizar usando alfa e o binormal. E se você tem uma curva em S2, uma curva na esfera, você sempre consegue encontrar a curva alfa
de maneira que essa curva na esfera é o binormal da curva alfa. Tem uma fórmula integral que dá isso para você. Então, sempre que você tem uma curva B na esfera, você consegue encontrar alfa de maneira que B é o binormal de alfa e construir a sua superfície regrada de Hit. E, bom, nesse caso daqui, o parâmetro de distribuição ele tem uma relação com a torção da curva alfa. Ok. Ok, então, quando você está nessa configuração, em que a sua superfície sigma é gerada por alfa e o binormal de alfa, a gente vai dizer que essa parametrização é a parametrização canônica da sua superfície. E quando você está na parametrização canônica dela, você consegue explicitar de maneira muito clara e muito simples qual é a curvatura média dessa superfície dentro do R3. E a curvatura média é dada por essa fração, onde kappa é a curvatura da curva alfa, a curvatura da linha de extinção na parametrização canônica, e tal zero é a torção dessa curva alfa na parametrização canônica. Então, a gente consegue construir essas superfícies, tanto a partir de alfa quanto a partir de B, e a gente consegue explicitar bem como é a curvatura média dela. Em particular, veja que a única superfície de Hit regrada com curvatura média constante tem que ser exatamente o helicoide, não pode ser nenhum outro caso. Ok, então aqui são alguns exemplos. E esses exemplos, a gente olha para a esfera S2 e escolhe alfa como sendo um raio de algum círculo contido na esfera. E aí, quando você olha para o binormal e você constrói a superfície regrada de Hit. Essa superfície ela está associada a 1/2, essa está associada a 3/4, e a superfície que está associada ao círculo maximal, a geodésica de S2, é exatamente o helicoide. Ou seja, a geodésica de S2 está associada com a mínima do R3. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que os dois resultados juntos, eles sugerem que você tem alguma relação, para a gente ainda um pouco misteriosa, mas você tem alguma relação entre curvas com torção constante no R3 e superfícies de Hit regradas. Tem alguma relação entre essas duas entidades que a princípio são completamente diferentes umas das outras. Ok, então esses aqui são alguns exemplos. Outro exemplo é relacionado com curvas anti-Salkovsky. Uma curva de Salkovsky é uma curva em que a curvatura da curva é constante, mas a torção da curva não é constante. Isso é uma curva de Salkovsky. Uma curva anti-Salkovsky é uma curva em que a torção é constante, mas a curvatura não é necessariamente constante. Então, tem parametrização explícita dessas curvas, e a gente consegue, e essas curvas estão na esfera, e a gente consegue associar elas com certas superfícies de Hit também. Essas curvas, elas não estão bem definidas para todo o tempo. Elas são curvas limitadas dentro da esfera. Bom, o intervalo de definição delas é limitado. E um último exemplo que a gente tem é quando a gente pega uma curva esférica borderline, e nesse caso daqui, a gente pode escolher essa curva como sendo o nosso binormal. E através daquela fórmula que eu falei para vocês, que você consegue sair do binormal e chegar na curva cujo B é o binormal, a gente consegue construir mais esse exemplo de superfície de Hit regrada, que está associada com essa curva. E, bom, eu espero não ter ido muito rápido, mas é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Thank you, the speaker. Alguém gostaria de fazer perguntas? Would anybody like any question? I have a question. Eu vou falar em português. Em alguma dessas classes que vocês estudaram, vocês encontraram a superfície mínima aquela de Nepero? Não, não, a gente não conseguiu encontrar ela.
Possivelmente dá para olhar para. Eu não sei exatamente como é a métrica dessa superfície, da superfície de Enéper, mas não, a gente não consegue encontrar ela. Duvido que não é nem, acho, um work product e nem um regrado. Não, não é regrada. A única regrada que tem mínima é o L-Code, né? E o plug. Verdade. Uma outra pergunta seria: uma extensão natural seria haver um ambiente diferente, em vez que o espaço euclidiano, talvez uma esfera, uma S3. Existem estudos nessa direção aqui? Existem. A definição ela é muito semelhante. Deixa eu voltar aqui para o slide. A definição é muito semelhante a esse caso. Bom, essa daqui é a definição. No caso em que você tem. Se você está numa forma espacial de curvatura C, posso estar enganado, mas eu acho que no lugar de K você vai colocar K menos C. Ou C menos K, talvez seja C menos K, para não trocar sinais aqui. Mas. E aí você pode estar tanto na esfera quanto no espaço hiperbólico, no plano hiperbólico, no espaço hiperbólico, certo? O Yuri, ele tem um trabalho que ele está finalizando, em que ele estuda exatamente esse tipo de situação na esfera. E ele consegue encontrar toros e coisas bastante interessantes. Legal, legal. Ótimo. Alguém gostaria de fazer perguntas para o nosso palestrante? Any question for our speaker? Well, if not, why don't we thank Rony again for this nice talk? Vamos agradecer de novo, Rony, por ter apresentado esse assunto interessante. Muito obrigado. Obrigado. Foi um prazer ter vocês aqui hoje, né? E então o apontamento é para, eu acho, semana que vem. Talvez alguém da organização poderia me confirmar se vai ter seminário semana que vem? Ou você vai... daqui a 2 semanas, sim, porque é feriado, né? Certo. E quem é o próximo palestrante? Já dá para anunciar? Who is the next speaker? Leone Bazzoni. Muito bem. Bom, então eu vou encerrar aqui essa palestra. Agradeço a todos os participantes. I want to thank all the participants for being here with us today and bear with us. And we'll see you in 2 weeks. Goodbye, everybody. Obrigado, Rony. Muito boa sua palestra.